Boa tarde, irmãos. Boa tarde, amigos. Estamos aqui mais uma vez para continuarmos o nosso estudo no livro de Ruth, baseado na nosso estudo de vida cristã da nossa igreja, da Igreja Evangélica Congregacional em Vista Alegre. E estamos aqui aguardando o pessoal entrar. Seu Jairo, boa tarde, seu Jairo. Marli já chegou. Estamos esperando os irmãos e os amigos entrarem aqui na nossa live ao vivo, para nós continuarmos o nosso estudo, ok? Ah, Soninha, agora eu te vi. Estou te vendo aqui. Ontem eu não consegui te visualizar. Ontem eu não consegui visualizar muitos irmãos, porque afinal de contas é a primeira vez que eu estava fazendo isso ontem, né? Mas quando as pessoas reagem, aparece aqui um quadradinho. Sônia Val, agora estou vendo. Ontem eu não consegui visualizar, mas hoje já estou visualizando. Hoje nós vamos continuar, né? Parte 2 do nosso estudo no livro de Ruth. Nós estudamos ontem Ruth capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 6. Nós dividimos esse capítulo 1 em 3 partes. Do versículo 1 até o versículo 6 foi a família toda. Do versículo 7 até o versículo 14, Noemi e suas noras. E do versículos 15 ao 22, Noemi e Ruth. Nós ontem estudamos até o versículo 6, incluindo a família toda, e hoje nós vamos dar continuidade a partir do versículo 7, que é Noemi e suas noras. Margarida, já vi Margarida. Margarida é uma irmã querida da Igreja Congregacional de Brasipina, está aqui com a gente também. Rosana está aqui também. Oi, Rosana, amore, que saudade. Rosana também, ex-membro da Igreja Congregacional de Brasipina e agora está na Igreja Congregacional do Alcântara. Seja bem-vinda.
Zilmar de Guimarães chegaram. Zilmar, tudo bem? Cadê Ilma? Cadê Nelma? Onde estão? Obrigada, Rosana, obrigada. Você também é bênção, você sabe disso. Você, essa tua voz poderosa aí, é bênção pura, juntamente com a família Carvalho. São bênçãos, bênçãos mesmo. Tocam nossas vidas com as canções de vocês. Bom, vamos começar. Já são 5h10. Eu sempre começo, né, como sempre. Vamos cantar um cântico antigo. Do Adhemar de Campos, que ele foi regravado agora. O nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. Esse é o nome do nosso Deus. Senhor Todo-Poderoso. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Amém. Glórias ao nome do Senhor, nome que está acima de todo nome, todo poderoso. Só o Senhor é Deus, não há outro. Glórias ao teu nome, Senhor.
Amém, Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime. É o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, bendito nome é o nome de Jesus. Amém, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Teu nome é poderoso, Senhor. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Glórias ao teu nome, Senhor. Nós podemos invocar o teu nome nessa tarde, ó Pai. Podemos invocar o teu nome à noite, podemos invocar o teu nome de madrugada, podemos invocar o teu nome a qualquer hora, em qualquer lugar. Porque o nosso Deus é um Deus vivo, um Deus poderoso, Senhor. Um Deus que cura, um Deus que salva. O único digno de ser louvado e engrandecido. Ó Senhor, nós te adoramos por aquilo que tu és. Nós te adoramos, Senhor, pela tua graça, pela tua majestade, pela tua perfeição. Nós te louvamos porque tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e não há outro Deus além de ti, acima do céu nem embaixo da terra, Senhor. Glorificado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Irmãos, vamos abrir agora as nossas Bíblias. No livro de Ruth, capítulo 1 ainda, estamos no capítulo 1. E vamos ler a partir do versículo 8. Nós já lemos ontem. Ou melhor, a partir do versículo 7, né? Ruth, capítulo 1, vamos ler agora do versículo 7 até o versículo 14. Saiu, pois, ela, Noemi, com suas 2 noras, do lugar onde estivera. E indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ies até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ies de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa
A mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Irmãos, então nós vimos que essa família, ontem, né, nós vimos que essa família saiu de Belém por causa da fome. Na casa do pão não havia pão. Por quê? Porque cada um estava fazendo aquilo que achava mais certo. Não havia governantes, juízes, havia muita corrupção, 350 anos de crises, mais ou menos, instabilidade, muita instabilidade política, e essa família inteira foi para Moabe, distante 80 quilômetros de Belém, distância daqui para Araruama. 1 hora de viagem, mais ou menos. E eles foram, e ali eles encontraram a morte. Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. Eles se passaram 10 anos, Malom e Quilion se casaram com mulheres moabitas, e depois de 10 anos eles também faleceram. E Noemi resolveu voltar para casa. Então a gente viu 2 verbos importantíssimos no versículo 1. Eles saíram, fizeram uma escolha muito perigosa. Depois, no versículo 6, eles voltaram diante da dor, da esperança. Juliano, Bibiu, que está aí com a gente, que bênção. Dor e esperança. Deus visitou o seu povo. E a partir do versículo 7, começa a saga de 3 mulheres, 2 estrangeiras e uma judia de volta para casa. Então, a gente vê aí, só que em circunstâncias totalmente diferentes. Só que Noemi, como a gente vê no versículo 7, elas estavam caminhando de volta para Belém. Só que no versículo 8, Noemi não queria que elas regressassem com ela. No versículo 8 a gente vê: disse-lhes Noemi, ide voltai cada uma à casa de sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes comigo e com aqueles que morreram. Então chegou a hora da despedida. Foi uma despedida dolorida, carregada de emoção. Certamente, Noemi era uma mulher extraordinária, fazendo jus ao seu nome. O significado do seu nome era amável, suave, agradável. E suas noras a amavam como amavam a uma mãe. E era uma sogra maravilhosa. Só que a despedida foi no meio do caminho. Elas chegaram a caminhar na saída da cidade, e Noemi decidiu que elas deveriam voltar. Então, o vínculo delas era de amor profundo. E elas não esconderam os sentimentos dela nesse momento. E Noemi teve que argumentar muito para convencê-las a voltar. Primeiro, ela usou 2 argumentos. O primeiro argumento ela utilizou no versículo 12, que a gente vê aí. Tornai filhas minhas, ide-vos embora, eu sou velha demais para ter marido. O que dizia a lei? A lei dizia que quando o marido, um filho morria, o outro filho deveria se casar com a viúva para perpetuar a sua espécie, para perpetuar a sua família. Era assim que funcionava em Israel. Só que ela já tinha perdido os seus 2 filhos, ela estava argumentando, eu já estou muito velha, vocês vão esperar eu me casar, ainda que eu me casasse, tivesse filho, vocês iriam esperar meus filhos crescerem para vocês poderem se casar? Não, filhas minhas, vão embora. No versículo 13, ela ainda falou, eu não tenho mais filhos, não tenho. Acabou, a minha geração acabou aqui. Noemi trabalha com hipóteses. Em todo momento, ela está trabalhando com hipóteses. E ela fechou todas as portas, fechou todas as esperanças para que elas as acompanhassem. Ela estava numa amargura profunda.
ela estava se vendo vítima de Deus, injustiçada. A gente vê aqui no versículo 13, no finalzinho do versículo 13, o Senhor descarregou contra mim a sua mão. Ela estava amargurada, ela tinha sofrido perdas espirituais e ela estava encarando esses acontecimentos como castigo de Deus. Ela não estava conseguindo absorver isso com um propósito. Ela estava culpando a Deus, responsabilizando a Deus por tudo, como se Deus realmente estivesse com a sua mão pesando sobre a sua cabeça. Então, Noemi, ela tomou a decisão certa de retornar à sua casa, de retornar ao seu povo, mas ela tomou a motivação dela foi errada. Ainda estava interessada no alimento e não na comunhão com Deus. Em nenhum momento nós vemos Noemi aqui conversando com Deus. Nenhum momento. Perguntando a Deus qual era o propósito. A gente só vê Noemi se amargurada de coração. Nós não vemos em nenhum momento Noemi confessando o seu pecado. Muito pelo contrário. Ela estava tentando esconder. A Bíblia, nem os comentários bíblicos explicam. Mas o casamento dos filhos com as mulheres pagãs eram desobediência contra Deus. E eles estavam casados com mulheres moabitas. Ontem nós vimos que os moabitas, eles não poderiam participar em hipótese alguma das Assembleias Santas junto com o povo de Israel, em função do que tinha acontecido quando eles estavam para conquistar a terra prometida. Balaque, que era o rei de Moabe, estava querendo obrigar Balaão a profetizar contra o povo de Israel. Então, eles estavam proibidos. E talvez Noemi não quisesse que a cidade soubesse que eles tinham cometido mais esse ato de desobediência. E o Deus apresentado por Noemi às suas noras é um Deus mau. Deus mau, um Deus vingativo, um Deus que castiga o desobediente. A responsabilidade da sua tristeza, da sua amargura, de tudo aquilo que estava acontecendo com ela, era de Deus. E o que nós aprendemos com essa parte da história? Primeiro aprendizado é o verdadeiro arrependimento. Ele implica numa confissão honesta e num quebrantamento interior. Vamos abrir lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. E nós não vemos em nenhum momento aqui Noemi confessando o seu pecado, sendo levada a uma reflexão sobre os acontecimentos que estavam sobre ela, que aconteceram sobre ela nesses últimos tempos. E Salmo 51, 17, também muito conhecido, um versículo muito conhecido nosso. Vamos abrir lá, Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. E em nenhum momento também Noemi se mostrou com seu coração quebrantado, com seu espírito quebrantado, com seu coração contrito diante do Senhor. Vamos continuar a partir do versículo 15 até o versículo 22. Rogério também está participando do nosso culto. Glória a Deus. Seja bem-vindo, Rogério.
Nós estamos fazendo um estudo no livro de Ruth, da nossa revista da União Feminina, chamada Vida Cristã, e estamos fazendo aqui um estudo no livro de Ruth. Vamos agora ler do versículo 15 até o versículo 22. Agora a gente vai para a terceira parte, que é Noemi e Ruth somente, as duas. E ela vai tentar a todo custo convencer Ruth a voltar. Porque Orfa, como a gente vai ver aqui, ela vai desistir. No versículo 14. Então, de novo, choraram em alta voz, em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim, voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Então, nós vemos aqui no versículo 16 uma aliança de amor. E a gente ouve muito esses versos do versículo 16, versículo 17, muito em casamento, né? Numa aliança entre homem e mulher. Só que essa aliança aqui não é entre homem e mulher, ela é muito mais forte. É uma aliança muito mais nobre. É uma aliança de amor entre uma nora e uma sogra. Uma aliança sem interesses. E existem vários aspectos aqui que nós vamos relacionar aqui. O primeiro está no versículo 14. Ruth se apegou a ela. O relacionamento marcado pelo amor é mais importante que as coisas. É mais importante que as circunstâncias e lugares. Ruth não largou a sua sogra como órfã. Órfã muito sentida, muito triste, mas ela resolveu voltar para o seu povo. E Ruth, ela estava decidida. Apesar do testemunho de Noemi, Noemi não falou bem em nenhum momento de Deus, do Deus do povo dela, para Ruth. Ruth, a única coisa que Ruth sabia é que Deus era vingativo, que Deus era mau, que Deus estava descarregando a mão. Era a única informação que ela tinha de Noemi, naquele momento. Mas mesmo assim, no versículo 16, não me instes, não adianta você resistir. Eu não vou desistir de andar com você. Ela não desistiu. Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Então ela já estava totalmente decidida. Mais um. Para onde quer que fores, irei eu. Ela estava disposta a fazer novos desafios, novas caminhadas. Ruth deixou tudo para trás, deixou seus pais, sua família, seus deuses, a sua rotina. Ela deixou tudo para trás para ir atrás de Noemi. Mais um. O seu povo será
o meu povo. Ela fez um compromisso, ela estava assumindo um compromisso com Noemi. Onde quer que morreres, versículo 17, morrerei eu. E ali eu serei sepultada. É uma aliança que nunca será quebrada. Mesmo após a morte de Noemi, essa aliança vai permanecer. E mais uma coisa, faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Então ela fez um juramento em nome do Deus de Israel, um Deus que ela não conhecia, não fazia a menor ideia de quem era. Mas foi em nome desse Deus de Israel que ela fez esse juramento, ó, que o Senhor pode fazer comigo o que ele quiser, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. E a gente vê aqui, dos versículos 19 até o versículo 22, que foi um tempo de recomeço. Foi um tempo de novidades que elas não sabiam o que esperava por elas. Né? Houve muita comoção. A gente vê aqui que as pessoas, antes delas chegarem, as pessoas já estavam sabendo o que tinha acontecido com elas. E a gente vê no final do versículo 19, que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? E esse é o terceiro verbo. Nós ontem nós destacamos 2 verbos. O primeiro, que está no versículo 1, saiu, fizeram uma escolha perigosa. O segundo verbo está no versículo 6, voltou. Houve a decisão de voltar em função das notícias. E o terceiro verbo está aí no versículo 19, chegaram. Eles saíram, Noemi decidiu voltar, mas entre decidir e chegar, há uma distância. Porque a gente decide muitas coisas que a gente não coloca para frente. Mas ela decidiu voltar e ela chegou à sua origem. Então a gente vê que toda a cidade ficou muito compadecida dela. E ela fez o quê? A primeira providência que ela tomou, trocou o nome. Olha, eu não quero mais que vocês me chamem de Noemi. Eu quero que vocês me chamem de Mara. Porque, novamente, descarregou em Deus. Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Mais uma vez, reclamação. Ditosa eu parti rica, parti feliz daqui, estava com posses, estava vivendo bem lá em Moabe. Agora o Senhor me fez voltar pobre mais uma vez, despejando contra Deus. O Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido. Então, mais uma vez, despejando contra Deus toda a sua amargura, toda a sua revolta. E no versículo 22, no finalzinho, a Bíblia diz o seguinte: chegaram a Belém no princípio da cega da cevada, ou seja, já estava na época da colheita. Uma nova história estava para começar. Só que Noemi, ela não estava conseguindo enxergar isso, porque ela estava perdendo muito tempo em despejar toda a sua raiva, todo o seu ódio, toda a sua revolta contra Deus. E ela não parou, ela estava olhando para baixo, como a gente estava falando no domingo, no nosso estudo, no nosso culto da manhã. Ela estava olhando para baixo, conversando, fazendo seu diálogo interno com ela mesma. E a gente aprendeu que quando a gente conversa com o nosso eu, a gente perde. Né, com o nosso eu interno, que a gente chama de ego, né? Toda vez que a gente entra em diálogo interno com o nosso ego, a gente perde. Em nenhum momento ela olhou para cima para perguntar ao Senhor:
qual seria a solução. Porque elas não estavam sem solução, a Bíblia não fala. Elas se estabeleceram em Belém novamente, mas a Bíblia não fala onde elas foram morar. De repente, elas foram morar de favor na casa de alguém. Nós não sabemos, a Bíblia não revela isso. O que nós podemos aprender? Vamos parar de reclamar? Eu acho que a gente está reclamando demais. Vamos voltar ao texto. Versículo 12. Estou velha demais. Versículo 13. A mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Versículo 20. Grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. 21. O Senhor me fez voltar pobre. O Senhor se manifestou contra mim. O Todo-Poderoso me tem afligido. Deus realmente era culpado de tudo? Ou será que a sua vida estava sendo resultado das suas atitudes? Todos nós sabemos, um exemplo bem simples. A nossa vida, o nosso tempo presente é resultado das nossas escolhas. E a gente colhe as consequências de todas as decisões que a gente toma no decorrer da nossa vida. Um exemplo simples. Todos nós sabemos que o açúcar refinado é um veneno. Eu me encho de açúcar durante a minha vida inteira. Quando chega por volta dos 40 anos, eu fico diabética. E a culpa é de Deus? Ou é resultado da escolha que eu fiz? Esse é um exemplo muito simples. E às vezes eu fico colocando a culpa em Deus por eu ter ficado diabética. Por que Deus? Por que isso foi acontecer comigo? Só que eu esqueço de olhar para trás e ver que a minha diabetes é resultado da minha falta de qualidade de vida nos alimentos. Que eu comi açúcar a minha vida inteira. Adquiri cárie a vida inteira por causa de açúcar. E agora eu estou reclamando que eu estou diabética. Noemi, ela só via tristeza, murmuração. Olha o quadro geral dela. Ela só via as coisas ruins, ela não conseguiu enxergar nada de bom. Noemi tinha noras maravilhosas. Noras que ouviam as suas histórias, que obedeciam, que tinham prazer em estar com ela. Ao contrário de Rebeca. Rebeca tinha noras horríveis. Ela não se dava com as noras, vivia as turras com as noras, com as mulheres que Esaú tinha escolhido. E a gente precisa entender que Deus não está lutando contra nós. A disciplina, ela vem para a nossa cura, para o nosso retorno ao caminho certo. Noemi nunca deveria ter saído de Belém. Se tudo estivesse bem em Moabe, ela nunca mais iria voltar. Talvez ela nunca mais voltasse. Se seus filhos estivessem bem, se ela tivesse tido seus netos, tivessem nascido, seu marido estivesse vivo, talvez ela tivesse esquecido de Belém e nunca mais teria voltado para sua terra. Agora já estavam ali estabelecidos. Para que voltar? Tem que arrumar tudo de novo, pegar tudo e voltar? Não. Então, temos que parar de decretar derrota. Irmão, para de ficar decretando derrota na sua vida. O último capítulo da sua vida ainda não foi escrito, não. A nossa vida é um livro de página em branco toda manhã. Que Deus tem uma nova história para nós, para escrever na nossa vida. E a gente não pode ficar decretando derrota na nossa vida, dizendo, reclamando e falando e murmurando contra Deus. Olha o testemunho que Noemi estava dando para Ruth do Deus a quem ela servia, do Deus Todo-Poderoso que ela servia, que Deus só enviava castigo. Nós precisamos parar de limitar o poder de Deus. Em Deus não há limite. Ele tira a água de pedra, ele abre o mar, ele manda comida do céu, ele faz cego ver, paralítico andar. O melhor de Deus ainda está por vir. Não olhe para a sua idade. Ela estava aqui reclamando, eu estou velha demais. Não fica olhando para a sua idade dizendo que a sua vida acabou, não.
Ah, tô muito velha. Ah, não dá mais para mim. Vamos abrir lá em Josué, capítulo 14, versículo 11. Josué 14, capítulo 11. Isso era Caleb. Caleb falando. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal qual agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Por que ele estava dizendo isso? Caleb estava com 85 anos. E todo mundo, Josué, depois da morte de Moisés, pegou a direção do povo para distribuir as terras da terra prometida. E Caleb estava ficando para trás, talvez porque Josué, não sei, Josué estava vendo que Caleb já estava velho, que não iria conseguir conquistar uma cidade para ele. E Caleb, junto com Josué, foram os dois únicos espias que acreditaram que a terra era boa. Os outros que foram mandados com eles, todo mundo disse, a gente não vai conseguir. E Caleb, junto com Josué, foram os dois únicos que disseram para Moisés, vamos que a gente vai conseguir. Vamos conseguir. E Caleb ficou. E ele foi pedir a Josué, olha só, você está me deixando para trás. Eu quero uma terra para mim. Eu estou com 85 anos, mas eu estou com vigor de 40. E essa prova de que tinham se passado 40 anos está em Números 32, 12. Vamos continuar a sonhar. O que nos mantém vivos, irmãos, saudáveis e com qualidade de vida são os nossos sonhos. A gente não pode parar de sonhar. Nós temos que ter sonhos. Então, para ver os nossos sonhos, para ver os nossos sonhos realizados, a gente precisa de saúde. A gente precisa de ter uma ótima qualidade de vida e estarmos vivos. Porque tem muitos irmãos que estão vivos, mas desistiram de viver. Nada de trocar de nome. Tem gente que quer trocar de nome porque, que vida amargurada que eu tenho, é só sofrimento, é só derrota. Vamos parar com isso. Vamos nutrir a nossa alma de esperança. Deus está no controle de tudo. A sua vida está nas mãos dele. A ele, por ele, para ele são todas as coisas. O milagre somos nós. Vamos fazer da nossa vida um milagre diário. Como diz aquela canção que Estela compôs no seu mais profundo momento de dor. Eu não vou parar. Vou continuar te adorando, Deus. O milagre sou eu. Nós somos milagres diários nas mãos do Senhor. E nós temos muitas pessoas com quem a gente pode compartilhar os milagres diários da nossa vida. Quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas estão desesperançadas? E nós podemos trazer esperança, nós temos o Deus da esperança na nossa vida. Que nós sejamos sonhadores. Como diz o Salmo, né? Qual sonhadores nos sentimos a enxergar além? Um salmo que o Grupo Logos transformou em canção. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, volta com júbilo, trazendo os seus feixes. Ficamos como quem sonha. Então vamos sonhar. Vamos sonhar, irmãos. Não vamos desistir. Nós somos milagres na mão do Senhor, dia após dia. Que o Senhor nos abençoe. Amanhã nós vamos continuar, capítulo 2, aqui no mesmo Bate-Canal, na nossa live aqui no Facebook. Temos muitos irmãos conosco, alguns irmãos da Igreja de Braz de Pina, o Sérgio Augusto está aqui com a gente, Denise, Fabinho, seu Zezinho, glória a Deus. Essa live vai ficar gravada, né? Vai lá para o meu, lá para o feed de notícias. Uma amiga minha, Mônica, também está aqui e ela vai ficar gravada e ela vai lá para o meu feed de notícias, tá bom? E os irmãos poderão
acompanhar aqueles que chegaram depois, tá bom? Que o Senhor nos abençoe durante esse resto de tarde, e eu vou fazer alguns testes no link, no aplicativo que o Fábio mandou para gente, da sala. Eu vou fazer alguns testes com alguns irmãos para ver se eu consigo entrar ao vivo lá. Eu vou me cadastrar, porque nós vamos fazer a lição da escola dominical. Não vai ser uma escola dominical, vai ser uma escola segundal ou terceiral. Eu vou preparar a lição de número 3 da nossa revista da escola dominical, falando sobre o Espírito Santo, sobre o fruto do Espírito Santo, para nós estudarmos juntos. Já vi lá, mais ou menos, lá no site, que são 40 minutos. Se passar de 40, a gente fecha a sala e abre novamente uma outra sala para a gente estudar a escola dominical, para nós estudarmos a lição juntos, ok? Que o Senhor abençoe o restante de tarde de vocês. Não se prendam a notícias. A mídia está aí alarmando todo mundo. Vamos manter firmes a nossa esperança. Vamos ler a Bíblia, vamos ler uma boa literatura e nutrir a nossa mente com aquilo que pode dar esperança à nossa vida. Jesus é a nossa esperança. Que Deus abençoe os irmãos.